Muitos erros em provas de interpretação de texto, sabe, eles vêm de um detalhe da língua que muitas vezes passa batido, mas que é, na verdade, super importante. Vamos desvendar de vez esse segredo. Ok, vamos começar com um clássico. Essa frase parece simples, né? Mas aqui tem uma armadilha. E essa ambiguidade não tá aí por acaso. Ela foi feita para testar uma habilidade de leitura muito específica. E se essa pergunta deixou uma pulga atrás da orelha, tá tudo bem. O erro aqui não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com o não reconhecer, uma técnica que é usada o tempo todo nos textos. E nas provas, claro. E aqui está a chave que resolve esses quebra-cabeças: a coesão referencial. Pensa nela como um sistema que conecta todas as ideias dentro de um texto. Entender isso muda completamente o jogo da interpretação. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, a coesão referencial é o que impede um texto de ficar todo repetitivo, tipo, a educação é importante, a educação transforma, a educação é a base. Em vez disso, ela cria uma corrente de pensamento, uma linha lógica que a gente consegue seguir. E quem são os responsáveis por criar essa corrente? Os pronomes. Eles são como os agentes secretos do texto, fazem todo o trabalho pesado de conectar as ideias, sem chamar muita atenção para si. Essas palavrinhas que parecem tão pequenas carregam uma responsabilidade gigante. Elas são as pistas que a gente precisa seguir para não se perder no fluxo de informações. O primeiro passo é saber identificá-las. Olha só como a simplicidade aqui é poderosa. O pronome ela não aparece do nada. Ele se conecta direto com o termo a educação, que foi mencionado antes. Esse elo que parece invisível é a coesão em plena ação. Agora, esses agentes usam duas táticas principais para conectar as informações. Uma que olha para trás, para algo que já foi dito, e outra que olha para frente, criando uma espécie de suspense sobre o que ainda vai ser revelado. A anáfora é a mais comum. É como seguir uma trilha de volta à origem da informação. É a estrutura que a gente mais encontra em textos de jornal, textos acadêmicos e, claro, nas provas. Ela exige que a gente olhe para trás para entender o que está acontecendo agora. Repara bem como a expressão esses problemas não faz muito sentido sozinha. Ela funciona como uma seta, sabe? Apontando de volta para a ideia de sérios desafios educacionais. É um jeito bem elegante de retomar uma ideia sem precisar repetir tudo de novo. Colocando uma do lado da outra, a diferença fica super clara. Na anáfora, o ela se refere a Maria, que a gente já sabe quem é. Já na catáfora, o isto cria um suspense. A gente se pergunta, isto quê? E a resposta vem logo depois. Certo, mas por que os examinadores gostam tanto de cobrar isso? O que testar essa habilidade revela sobre a capacidade de leitura de alguém? É que vai muito além da gramática. É que dominar coesão mostra um nível de compreensão muito mais profundo. Mostra que a leitura não é só passar os olhos pelas palavras, mas um processo ativo de construção de sentido. É sobre conectar as partes e entender a lógica de quem escreveu. Essa é a diferença entre só ler e realmente interpretar. A boa notícia é que essa é uma habilidade que pode e deve ser treinada. Então vamos sair um pouco da teoria e ir para um plano de ação bem claro e prático para a gente aprimorar essa percepção. Pensa nisso como se fosse uma rotina de treino para o cérebro. Cada passo ajuda a transformar a identificação dessas referências em um hábito, uma coisa automática. Com a prática, a gente começa a ver essas conexões sem nem precisar pensar muito. Então, o ponto central é esse. Não estamos falando de decorar regras. Estamos falando de desenvolver uma ferramenta poderosa de interpretação, que não serve só para passar numa prova, mas para entender o mundo de uma forma mais profunda através do que a gente lê. Então, fica a reflexão. A partir de hoje, seja um artigo de jornal, um contrato ou um livro de ficção, que textos passarão a ser lidos de uma forma diferente? Não só pelas palavras, mas por essas conexões invisíveis que unem tudo?